Senhor presidente, Roberto do Eleven, senhores vereadores, público que nos assiste através da TV Câmara e também público na galeria, boa parte servidores. Em discussão agora o projeto do Poder Executivo, conforme legislação municipal, a Prefeitura envia à Câmara um projeto, reajustando em 5%, após o acúmulo deste valor à inflação, o salário, a remuneração de todos os servidores públicos municipais do município de São José dos Campos. E esse tema me é muito caro e eu acredito ser muito importante, e por isso faço questão de vir à tribuna me manifestar, assim como me manifestei nas redes sociais, porque eu acredito que uma das principais atribuições de um vereador é falar sobre o bom desempenho do serviço público, mas também falar sobre um orçamento e a responsabilidade fiscal de um município. Equilibrar o reconhecimento ao bom servidor, que é fundamental que a gente tenha, com um orçamento público que tenha espaço para fazer investimentos para a população, sobretudo para a população que mais precisa. Muitas vezes a gente vê, muitas pessoas não gostam de escutar, não têm respeito pelo divergente, mas a gente insiste no diálogo e insiste no debate. Aqui em São José, como em outros lugares, seja servidores públicos e outras classes do serviço público, muitas vezes trabalham como classes sindicalizadas e organizadas para lutar não por direitos, mas muitas vezes por privilégios. E é por isso que é importante que haja parlamentares que tenham coragem, que não tenham o rabo preso, para defender o interesse público contra, eventualmente, alguns privilégios que esses setores sindicalizados da nossa sociedade querem para eles. Mais um pedaço do orçamento público sobrando cada vez menos para o pobre, para quem mais precisa, que também depende desse serviço e desse orçamento público bem aplicado. Por isso, eu me manifestei nas redes sociais, e vou ler aqui para quem não teve ciência, comentando sobre esse projeto. Afinal, esse projeto sempre vem à casa, mesmo antes de eu ser vereador, né, desde 94, e me incomoda que isso aconteça e esse projeto seja votado sem uma discussão, sem que a gente reflita se realmente é a melhor alternativa para os servidores e para a cidade de São José dos Campos, para o orçamento público. E eu com coragem, porque fui eleito para isso, para fazer as discussões impopulares, para fazer as discussões polêmicas sim, mas que são de interesse público, é que me manifesto e me manifestei nas redes. Disse em meu Twitter: a Prefeitura enviou para a Câmara um projeto que reajusta em 5% o salário de todos os servidores do município de São José dos Campos. A medida cumpre a legislação municipal, que exige que a administração proponha este aumento sempre que a inflação atingir 5%. Para o Sindicato dos Servidores, trata-se de mera recomposição inflacionária. Já para mim, é um claro vetor de desigualdade e injustiça. Por isso, além de votar contra a proposta, irei propor a revogação, que foi lida hoje, desta norma na legislação municipal. Mas por que considero desigual e injusta? Se todo servidor receber igualmente 5% de reajuste salarial, o servidor que ganha R$20.000 terá de uma só vez R$1.000 de aumento do dinheiro público. Já o servidor que ganha R$2.000, ele terá apenas R$100 de aumento. Ou seja, é o Estado promovendo
uma maior desigualdade social. Aí vem o pessoal da esquerda e fala, não, a gente luta por justiça social, para combater a desigualdade social. Mas o próprio mecanismo criado pelo Estado, e diga-se de passagem, por uma gestão do PT, um partido de esquerda, é um mecanismo que impulsiona a desigualdade social no serviço público. Além disso, o Banco Central aponta que o aumento do gasto público, seja reajuste salarial, seja investimento em obras públicas, sejam empréstimos que muitas vezes o município faz, ou calotes de dívida, eleva a expectativa da inflação. Isto é, atrelar o reajuste salarial ao aumento da inflação é uma bola de neve inflacionária. Ou seja, você atrela o aumento à inflação e com o aumento gera mais inflação. Um erro crasso da administração, portanto. Mas a lei municipal exige que o aumento ocorra sempre que a inflação atingir 5%. Ou seja, se isso acontecer, porventura pode acontecer, na Venezuela, por exemplo, governo que muitos apoiam de esquerda, a inflação é galopante por irresponsabilidade fiscal do governo. Agora, com o governo Lula, corre-se o risco de que a inflação volte a crescer aceleradamente. Se isso acontecer, 2, 3 ou mais vezes no mesmo ano, tenha um acúmulo de mais de 5% na inflação, todas essas vezes a prefeitura é forçada a enviar um novo projeto, podendo chegar a 10, 20, 30, 50, não há limite. Então essa lei, ela abre uma brecha irresponsável e que põe em risco as contas públicas. Lembro ainda que, quando o poder público gasta mais, é preciso também que ele arrecade cada vez mais. É reajuste? É recomposição inflacionária? Ok, mas o dinheiro sai das contas públicas. É preciso que tenha lastro esse dinheiro no orçamento público. E se não tiver lastro, é imposto no lombo do joseense. Então sim, você acertou. Quando o Estado precisa arrecadar mais, ele precisa arrecadar mais impostos. É o jeito mais fácil, né? Muitas vezes que o administrador público encontra. E nesse caso, quem paga a conta é o joseense. O joseense, com todo respeito aos bons servidores, mas o joseense trabalhador, empreendedor, ele não pode estar aqui agora participando desse debate na galeria, porque ele está batendo cartão, porque ele está na loja dele, vendendo. Ele não tem um sindicato que o represente. Por isso que eu fui eleito falando, o meu sindicato é o sindicato do pagador de imposto. Porque é muito fácil esses grupos que são organizados em sindicatos lutar por cada vez mais uma fatia maior do orçamento, e o pagador de imposto joseense, que só fica com a conta, não tem ninguém que verbalize que o represente. E eu vim aqui para representar o pagador de imposto joseense. Então, caso aprovada a minha proposta, o servidor deixaria de ter aumento ou recomposição? Claro que não. Nossa proposta é encerrar este modelo comprovadamente ultrapassado e reabrir o debate, buscando criar um novo mecanismo de reajuste, com justiça social e equilíbrio fiscal. Aí eu concluo nos meus tweets trazendo algumas ideias. Um modelo mais meritocrático, com análise de desempenho. E quando eu falo de meritocracia, não é servidor ter que puxar saco de chefe comissionado. É meritocracia de verdade, com avaliação de desempenho. Eu sei que muitas vezes vocês ficam refém de chefe que não sabe coisa nenhuma, que está lá por indicação de vereador. E a gente precisa de gente qualificada no setor público, fazendo uma avaliação justa. E é isso que eu luto. E é isso que é meritocracia. Às vezes a turminha da esquerda fala besteira na orelha, falando, não, meritocracia é coisa de liberal. Não, mas quando feita da forma correta e justa, a gente vê o bom desempenho acontecendo, como acontece em Minas Gerais, do governador Romeu Zema, que pegou um estado quebrado
por um governo petista que não pagava, viu, o salário dos servidores em dia. Não pagava em dia, parcelava salário de servidor. Ele, em 4 anos, colocou as contas públicas em dia e começou a pagar o salário integral, porque fez isso aqui, ó, analisar orçamento público e não fazer discurso fácil e populista, e não ter medo de encarar as questões polêmicas, mas que precisam ser encaradas para que a gente construa uma cidade do futuro com respeito e valorização do servidor público, mas com um orçamento que também permita investimento nas áreas essenciais e para as pessoas mais simples. O escalonamento, quem ganha menos recebe mais. Reajuste, muitas vezes atrelado à cesta básica. Divisão em partes iguais. Ano passado, um vereador comentou da possibilidade de usar esse pedaço, essa fatia do orçamento, para dividir em partes iguais no número de servidores, ou mesmo o dissídio anual. Eu ainda tenho mais 4 minutos, eu quero ler a minha nota, que eu também publiquei nas redes sociais. Quem quiser vai ter acesso a ela também fisicamente. Tomar uma água. Conforme nossa manifestação nas redes sociais, a ideia não seria simplesmente acabar com reajustes ou com reposição inflacionária, mas sim rediscutir esse sistema injusto e fiscalmente irresponsável, propondo um novo modelo de reajuste e aumento real, justo e moderno. Como vereador, lembro, votei contra o PLC 5/2022, contra o calote no IPSM, votei contra o parcelamento da dívida e a favor da abertura de investigação contra o ex-prefeito Felício pela falta de repasses ao referido instituto. Hoje, sigo denunciando o calote da atual gestão e defendendo a revisão dos 14% para um modelo escalonado, onde quem recebe menos pague menos. Essas são as minhas defesas, as minhas bandeiras, tudo que eu lutei aqui até hoje, nesses 2 anos de legislatura. A concessão do aumento atrelado à inflação, conforme lei municipal de 1994, cria uma bomba relógio, que afeta diretamente os gastos com aposentadorias e causa um risco ao futuro das contas públicas, aumentando o endividamento e corroendo o orçamento público municipal. Esses calotes que acontecem pela incapacidade do município em pagar a aposentadoria é também por esses mecanismos irresponsáveis fiscalmente que concedem aumentos, reajustes, reposições inflacionárias sem olhar antes o caixa. A nossa preocupação, portanto, é sermos justos com os bons servidores, que são maioria, e ao mesmo tempo responsáveis com o futuro de nossa cidade, garantindo ao município capacidade de investimento através de recursos do Tesouro. Além disso, friso que a adoção de outras formas de reajuste pode beneficiar os servidores com salários menores, que são aqueles que sentem mais o impacto da inflação. Nossa ideia é que algumas categorias possam ter salários equiparados à da iniciativa privada, e assim ter reajustes até mesmo superiores à inflação. Enfim, lamento que grupos organizados dentro do serviço público usem de desinformação para atacar o nosso projeto e o meu mandato por mero fundo ideológico. Como sou um vereador jovem e de direita, grupos ligados a partidos políticos de esquerda usam de qualquer pretexto para promover ataques sempre mentirosos contra mim. Inclusive tem gente aí que já falou muita mentira de mim, foi processado e perdeu na justiça. Querem saber? Pergunte quem aí. E por fim, alerto que o projeto foi apresentado hoje e que tramitará nos próximos meses, sendo esta uma oportunidade de discutirmos servidores, vereadores e prefeitura, reformas e novas alternativas para a valorização real e justa do serviço público municipal. Deus abençoe a todos. Em 1994, a prefeita do PT, Ângela Guadagnin, fez um acordo com os servidores, estabeleceu a lei do gatilho. Só pela conclusão, tá, presidente? Já estou acabando.
Essa lei do gatilho é a lei que impede aumento real para os servidores. É a lei que impede que a prefeitura tenha a responsabilidade de discutir um aumento de valorização real. Pela conclusão, presidente, o PT mentiu para vocês. Se nós tivermos uma nova opção, um novo modelo, sem a lei do gatilho, nós podemos discutir aumento real. Claro, com meritocracia e produtividade. Presidente, para concluir, eu quero dizer o seguinte, mostrando minha disposição para o diálogo, eu vou subir aí para conversar com vocês agora, para que a gente possa chegar a um consenso. Eu vou subir aí.